Os irmãos podem ir abrindo suas Bíblias no livro de Atos. Vamos dar sequência à análise. Hoje nós encerramos a pregação de Pedro na casa de Cornélio. Irmãos, nós vamos fazer a leitura de Atos 10, dos versos 34 a 43, que é o texto onde nós encontramos a pregação do apóstolo Pedro na casa de Cornélio. A mensagem evangelística que Pedro leva àquele centurião romano. Então nós vamos fazer a leitura de toda a pregação, mas a exposição ela vai ficar apenas aos versos 42 e 43, que é o que ainda falta nós analisarmos. O restante a gente já viu nas outras semanas. Então acompanhe comigo a leitura. Atos 10, versos 34 a 43. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro começou a falar. Ele disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão de pecados. Queridos, lembrando aqui do contexto e da importância desse texto, assim como a importância do capítulo 10 como um todo. Essa é a primeira pregação evangelística do apóstolo Pedro, realizada a pessoas que não são da esfera da nação de Israel. É a primeira pregação evangelística a pessoas que não fazem parte do povo de Israel, que estão fora daquele contexto judaico. É a primeira pregação para pessoas de outras nações. Cornélio e os seus visitantes ali, muito provavelmente todos eles eram romanos. Então é a primeira vez que o evangelho está sendo pregado a outras nacionalidades. E isso, irmãos, é muito importante, por isso a importância do capítulo, porque é graças a esse episódio aqui do capítulo 10 que o evangelho chegou a nós. Aqui começou. Eles foram os primeiros. Se não tivesse acontecido esse evento na casa de Cornélio, as visões que Deus entregou para Pedro e também para Cornélio, todo esse encontro não tivesse sido promovido, se essa pregação não tivesse sido realizada, os desdobramentos da sequência do livro de Atos e da sequência da história da igreja não teriam se desenrolado. Por isso ele é tão importante, por isso que nós, que somos brasileiros, não somos do povo de Israel, devemos ter esse capítulo como algo muito querido. Porque é graças a isso que nós ouvimos o Evangelho. É graças ao que aconteceu aqui que a palavra do Senhor chegou até nós. Que ela conseguiu transpor aquelas barreiras nacionais. Então nós já vimos aqui todos os detalhes até o versículo 41 deste capítulo e dessa pregação. Mas de uma maneira mais resumida, apenas para lembrar e ter um contexto maior aqui do que nós vamos ver, Pedro ele começa o seu sermão aqui na casa de Cornélio derrubando o muro que separava os judeus dos gentios. É a primeira coisa que ele faz. Ele derruba essa barreira que separava o povo judeu de todos os outros povos. Pedro começa lembrando a Cornélio que Deus ele não trata as pessoas com parcialidade.
Depois, ele fala sobre a mensagem que os discípulos de Jesus são portadores. Ele diz: olha, a mensagem que nós portamos é a mensagem do evangelho da paz. A mensagem que nós viemos testemunhar e que nós estamos levando às pessoas são as boas notícias da reconciliação de Deus com o homem. Existe agora um caminho para o homem se unir novamente ao seu Criador. É uma mensagem, Pedro diz, que inicialmente ela foi entregue ao povo de Israel, ao povo judeu. Mas agora, essa mensagem dá os seus primeiros passos para alcançar o mundo. Pedro ele deixa claro que essa mensagem que eles portam possui a pessoa de Jesus no centro. Jesus é o centro dessa mensagem. Jesus é o centro do evangelho. É ele que dá sentido a tudo isso. A tal ponto que Pedro diz a Cornélio que Jesus Cristo, ele é o Senhor de todos. Ele é a autoridade máxima. Ele é o governante supremo de todos. E com esta afirmação, Pedro estabelece a supremacia de Cristo. Ninguém é maior que Jesus. Nenhum imperador romano é maior que Jesus. Nenhum governante deste mundo é maior do que Jesus. Jesus, ele é a autoridade máxima, o governante supremo deste mundo. Ele é o governante maior de todas as nações. E por isso ele diz, Jesus é o Senhor de todos. No contexto, não é todos individualmente, ele quer falar de todos no sentido de todas as nações, de todos os povos. E essa declaração, ela é muito forte, ela é muito impactante. Então Pedro, depois de dizer isso, ele precisa sustentar essa afirmação. Qualquer um pode dizer, o presidente do nosso país é o melhor presidente deste mundo. Pode falar, as pessoas podem dizer isso. Mas quais são os argumentos que sustentam essa afirmação? Né? Isabelle, minha filha, diz que a lasanha da avó dela é a melhor lasanha do mundo. Mas já fez um concurso para saber se realmente já provou todas as lasanhas desse mundo para saber? Não, você precisa sustentar a afirmação. Falar, qualquer um pode falar que é o melhor, o maior. Então Pedro disse, Jesus é o Senhor de todos. Jesus, ele é o maior de todos. E aí depois ele começa a sustentar essa afirmação com argumentos. E aí ele vai dizer que a vida de Jesus demonstra que ele é maior que todos. O que ele fez, os seus milagres, o seu poder, isso demonstra que Jesus é o Senhor de todos. A morte de Jesus, que para muitos judeus era um motivo de fracasso, de zombaria, ele diz não, a morte é vitória para Jesus, porque ele é Senhor. E ele então afirma a maior das evidências de que ele é Senhor, a ressurreição. Jesus ressuscitou. Quem pode fazer isso? Somente aquele que é Senhor. Aquele que é autoridade, inclusive, sobre o nosso maior inimigo, que é a morte. Então, agora na parte final, nos versos 42 e 43, Pedro ele vai trazer as implicações da afirmação de que ele é Senhor. Quais são as implicações? O que isso implica para nós na prática, dizer que Jesus é Senhor? Quais as consequências de Jesus ser o Senhor de todos? E são basicamente duas. Há duas implicações que Pedro traz do fato de Jesus ser o Senhor de todos. Pedro diz que isso implica dizer que Jesus ele é juiz. Ele é o juiz. E também que ele é o salvador de todos. Se Jesus ele é o Senhor de todos, então ele é o juiz de todos e o salvador de todos. Mas antes de entrarmos diretamente nisso, nessas implicações, eu quero reforçar algo que está presente aqui neste capítulo de Atos, que o capítulo aqui coloca isso de forma muito forte, muito contundente, algo que Pedro enfatizou de forma veemente diante de Cornélio e dos seus convidados, uma plateia ali possivelmente romana, de uma outra nação. Isso foi dito há muito tempo atrás, mas nós temos que continuar explicando isso nos nossos dias. O capítulo aqui nos mostra que da mesma forma que existe um só Deus neste mundo, há um só Deus, há um só verdadeiro. Não existem deuses, existem falsos deuses, existe só um Deus. Mas da mesma forma que há um Deus, existe só uma raça. Apenas uma raça neste mundo.
Pedro ele começa a sua pregação na casa de Cornélio colocando todos juntos na mesma situação diante de Deus. E aqui sempre é importante lembrar que havia, nesse contexto da época de Cornélio e de Pedro, um sentimento de favoritismo muito grande da parte do povo judeu. Havia percepção do povo judeu de que eles eram um povo favorecido. Um sentimento que nasce do fato de Deus ter feito uma aliança com eles. Havia uma espécie de orgulho nacionalista em relação a isso. E esse orgulho levava o povo judeu a se considerarem superiores aos outros, melhores do que os outros povos. A relação do judeu com o gentil, e gentil é qualquer nação, pessoa de qualquer outro lugar que não da nação de Israel, essa relação era marcada por um abismo, uma distância muito grande em questões religiosas e questões culturais. Isso separava completamente o povo de Israel dos outros povos. E o judeu, ao se considerar o povo escolhido por Deus, muitas vezes eles olhavam para os gentios, para as outras nações, como pessoas que não eram dignas de participar dessa aliança. Eles eram considerados e chamados pelo povo judeu de um povo idólatra, um povo impuro. O gentil, ele é idólatra e impuro. O que não era uma completa mentira, porque havia muita idolatria, obviamente, no povo que não era o povo judeu. Havia, certamente, impureza, por conta deles nem terem a ciência do que o pecado é. Porém, isso se tornou tão forte, tão presente com o passar do tempo, que a primeira coisa que Pedro faz aqui nessa pregação, diante de um público romano, gentil, é derrubar isso. É derrubar essa barreira de inimizade que foi construída ao longo dos anos. Veja novamente o que ele diz nos versos 34 e 35. Pedro ele fala para Cornélio, ele começa dizendo isso. Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, em qualquer povo, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. O contexto cultural é de uma separação completa entre Israel e os outros povos. Entre a nação que seguia o único e verdadeiro Deus, que vivia debaixo da sua lei, de todos os outros. Outros povos que estavam, sim, ligados ao paganismo, que cultuavam seus deuses falsos. Mas esse distanciamento, com o passar do tempo, foi se aprofundando cada vez mais ao ponto de o povo judeu acreditar que as promessas da salvação, as promessas de restauração, eram exclusivas para eles. Deus fez uma aliança conosco, povo de Israel. E a restauração, as promessas que Deus fez são só para nós. Mas aí acontece o capítulo 10 de Atos. Inclusive, Pedro demonstrou que ele pensava muito dessa forma. Deus precisou enviar uma visão para ele. Deus precisou falar claramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. E aí então, Pedro conseguiu chegar a essa conclusão. Volte para o verso 28. Relembre ali o que Pedro diz. Verso 28. Ele diz assim: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar com um gentil ou de entrar na casa dele. Pedro diz: olha, vocês sabem que o meu povo não se mistura com o povo de vocês. E não porque Deus mandou eles não fazerem isso, porque esse muro foi construído dentro da cultura deles. Mas aí a mentalidade do próprio Pedro muda a partir disso, onde ele continua dizendo: mas Deus me mostrou. Mas Deus me mostrou. Deus abriu os meus olhos para isso, que eu não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Deus me mostrou.
que o gentio, eu não posso olhar para o gentio como alguém impuro e imundo. Porque aquilo que Deus purificou, eu não posso considerar como impuro. Na Bíblia, existe claramente o conceito de nações. Isso está presente. Deus entregou as suas promessas para um povo, para uma descendência, para uma linhagem étnica. Deus fez uma aliança com os filhos de Israel. Daí vem a nação de Israel. Deus fez uma aliança com descendentes dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Jacó teve o nome revertido, transformado por Deus, mudado para Israel. E aí Deus fez dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, uma nação. Deus fez dele, deu uma terra para eles. Isso é um fato bíblico. Mas a Bíblia é igualmente clara em demonstrar que, da mesma forma que existe um só Deus verdadeiro, existe uma só raça, a raça humana. A raça humana está espalhada pela terra e se agrupam em nações. Entretanto, apesar dessa diferença de nacionalidades, a humanidade está unida em uma mesma descendência. Porque todos somos filhos de Adão e Eva. E nós todos estamos unidos no mesmo problema: o pecado. Pecado que trouxe inimizade contra aquele que nos criou. Pecado que nos impede de desfrutar de comunhão plena com Ele. Pecado que trouxe a morte para este mundo, nosso maior inimigo. E para resolver isso, Pedro diz que Deus enviou o Evangelho da paz. As boas notícias de paz. Paz com quem? Com Ele. Essa é a boa notícia. Não é paz entre nós. Não é ausência de conflito entre judeu e gentil que Pedro está falando, apesar que o Evangelho vai fazer isso. Mas a mensagem do Evangelho, boa notícia de paz com aquele que nos criou. Porque em pecado nós estamos em inimizade com Ele. O Evangelho diz respeito à reconciliação da humanidade caída com o Criador. A solução para o problema que o pecado trouxe para este mundo. A pregação dessa boa notícia, Pedro diz, teve início com Israel, é verdade. Mas agora, no progresso da revelação, esse evangelho está alcançando a todos, a começar pela sua casa, Cornélio. Agora o evangelho chegará a todos, o evangelho da salvação que ocorre por meio de Jesus Cristo, aquele que é o Senhor de todos. O evangelho estava, enfim, transpondo as barreiras de uma só nação, de um só povo, e estava alcançando, a partir de Cornélio e seus convidados, toda a raça humana. Todo ser humano, não importa a sua origem, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua condição social, muito menos a quantidade de melanina na pele. Muito menos. Diferença que hoje em dia se coloca racial, de cor, isso diz respeito apenas à quantidade de melanina que cada um tem na sua pele. É apenas isso. Nem isso traz qualquer diferença entre nós. Todos nós estamos unidos na corrupção do pecado. Todos nós estamos unidos na necessidade de sermos salvos. Isso aqui precisa ser pontuado, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia, não existe nas Escrituras o conceito de raças, como é ensinado hoje em dia. Não existe. Na Bíblia existe apenas uma raça. Raça humana. Apenas essa. Não há distinção entre nós. Nós estamos todos unidos em uma mesma descendência e em um mesmo problema. Alguns versículos sobre isso. Romanos 3, versos 22 e 23, ele fala assim: porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há distinção. Não há nenhuma. Está aí na mesa orelha.
Depois, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós estamos unidos aqui, não há distinção. Todos nós estamos unidos no problema do pecado. Todos nós estamos unidos no problema da morte. Essa separação que há por conta do pecado. Nós todos somos transgressores da lei. Ninguém escapa. A Bíblia diz que todos nós um dia vamos prestar contas diante daquele que nos criou. Todos nós. A conclusão, por exemplo, do livro de Eclesiastes, lá na conclusão, o autor ele fala assim, Eclesiastes 12, versos 13 e 14. De tudo que o Senhor ouviu, a conclusão é esta, conclusão do livro. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Esse é um texto que me deixa apavorado. Apavorado. E é fundamental nós entendermos isso, para seguir em frente em Atos. Todos nós estamos unidos como humanidade, unidos em nosso pecado, unidos no fato de que um dia todos nós vamos nos encontrar com um juiz que julgará todas as nossas obras. E aqui nós começamos Atos 10, verso 42 e 43. A primeira coisa que Pedro esclarece agora é a identidade do juiz que nós vamos encarar. Todos nós vamos encarar o juiz. Todos nós. E aqui Pedro diz quem é esse juiz. Esta é a primeira implicação da afirmação Jesus é Senhor, porque Jesus é também o juiz. Verso 42 de Atos 10. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Pedro diz agora que os discípulos de Jesus receberam uma ordem de Jesus. Qual é essa ordem? O texto diz, Jesus nos ordenou que nós deveríamos pregar ao povo. Pregar o quê? O evangelho da paz. A mensagem de reconciliação. Inicialmente, este povo era o povo de Israel, mas agora o muro foi posto abaixo. O muro que separava. Agora o estrangeiro também é povo. E agora o evangelho está sendo pregado a eles. Mas além de pregar o evangelho da paz, a ordem envolve testemunhar que Jesus foi constituído o juiz de vivos e mortos. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Jesus foi constituído como juiz de vivos e mortos. Isso aqui faz parte do evangelho. Isso faz parte daquilo que os discípulos deveriam colocar na sua pregação. A notícia de que o mundo em breve será julgado. Será julgado por um juiz que foi divinamente colocado ali. Um julgamento do qual ninguém vai escapar. Pedro faz questão de dizer isso. Esse juiz julgará vivos e mortos. Ou seja, ele quer dizer, olha, toda a humanidade vai encarar esse juiz. Ninguém escapa. Não pense porque alguém morreu, não vai encontrá-lo. Não, vai ser todos. E aqui, se nós compararmos a pregação que Pedro fez anteriormente, nos primeiros capítulos de Atos, as pregações que ele fez com os judeus, nós vamos ver que ele adapta um pouco a mensagem aqui. Você pode notar que Pedro, nessa pregação aqui para Cornélio, ele não cita nenhuma profecia do Antigo Testamento sendo cumprida em Jesus, como ele fez anteriormente. Ele não fala de Jesus como filho de Davi. Ele não fala que Jesus é o servo sofredor, como ele fez antes. Ele não dá nem ênfase ao fato de Jesus ser o Messias. Mas ele coloca Jesus como juiz. E aí a gente pode pensar, mas por que será? Irmãos, o que um romano saberia sobre o Messias? Talvez alguma coisa. Ouvimos falar, convivemos com judeus e ouvimos falar que eles esperam a chegada de um rei. Algumas coisinhas. Mas, como Pedro poderia em uma pregação explicar para alguém que não tinha muito contato com as promessas, tudo que envolve ser o Messias?
Pedro então não vai por esse caminho. Ele vai e fala algo que era bem conhecido de um romano. Ele coloca Jesus como um juiz. Os romanos eram conhecidos pelo seu sistema judicial. Esse papel de Jesus como juiz é algo que eles facilmente entenderiam. Ser senhor implica supervisão, sustentação, mas envolve também a esperança escatológica de um juiz que coloca em ordem as coisas. Parece que nós temos isso dentro de nós. Essa esperança futura de um dia as coisas serem colocadas em ordem. É comum ouvir até de pessoas que não creem em Cristo. Algum assassino que escapa sem condenação e as pessoas dizem, não, mas eu ainda confio na justiça divina. Frequentemente as pessoas falam isso, porque parece que está aqui dentro de nós. Parece que nós sabemos que essa justiça aqui terrena, ela pode falhar por um tempo, mas nós temos a esperança de uma justiça superior. E é isso que Pedro está trazendo agora na sua pregação. Essa esperança de que um dia a justiça chegará pelas mãos de um juiz que não falha. Esse conceito aqui está dando luz ao Evangelho. Lembra, a gente sempre diz aqui, as boas notícias do Evangelho, elas só são devidamente entendidas quando nós ouvimos e compreendemos as más notícias. A má notícia dá sentido à boa notícia do Evangelho. A gente diz, olha, é como quando você vai olhar uma joia, e aí a atendente, ela coloca aquele veludo preto, e aí ela coloca o anel ali em cima. Por que o pano preto? Para que brilhe a joia. É preciso estender esse pano preto para que o brilho do Evangelho se sobressaia. E Pedro está trazendo a ideia de um juiz também nesse sentido. Porque Jesus, como um juiz de vivos e mortos, traz junto aqui uma boa e uma má notícia. Pense comigo. Estar diante de um juiz justo, que nunca falha no seu veredito, isso pode ser algo maravilhoso. É maravilhoso saber que há um juiz justo. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser algo terrível. Depende apenas da condição a qual a pessoa está na frente desse juiz. Se eu vou estar na frente desse juiz para ser julgado, e esse julgamento tem como base a lei de Deus, uma lei que expõe todo o meu pecado, se eu estarei na frente desse juiz para que a minha vida seja exposta ali, as minhas ações, os meus pensamentos, as intenções do meu coração, se tudo isso vai ser exposto diante de um juiz justo, e isso determinará o meu destino eterno, queridos, então para mim essa é uma notícia terrível. Terrível. Eu não consigo esconder nada. Ele sabe tudo. O que eu penso, o que me levou a fazer algumas coisas. Irmãos, não há como escapar inocente disso. E, queridos, isso vai acontecer. Existe a descrição deste dia na Bíblia. Existe um texto nas Escrituras que narra esse momento histórico de juízo. Existe um texto na Bíblia que fala, que descreve como será esse dia. E Deus revelou antecipadamente o que vai acontecer para que não restem dúvidas. Lembram do precedente profético? Precedente profético é quando nós olhamos para as profecias bíblicas que já se cumpriram na história. Só em Jesus, na sua vinda, mais de 300 profecias bíblicas foram cumpridas, literalmente cumpridas. Isso gera um precedente que nos dá a certeza de que aquilo que ainda não aconteceu vai acontecer, porque Deus nunca falhou nas anteriores. Então isso nos mostra que esse dia narrado futuro, não há dúvida de que isso vai acontecer. Porque Deus nunca falhou com nenhuma das suas profecias. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20, último livro das Escrituras. Apocalipse 20, versos 11 a 15.
Apocalipse 20, versos 11 a 15. Olha o que diz aí o texto. Isso aqui é uma descrição profética de algo que vai acontecer no fim dos tempos. Deus está narrando o que vai acontecer. E ele mostra numa visão para o apóstolo João, e o apóstolo João descreve. Ele diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram na presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Aqui não é a altura, tá, irmãos? Não está falando, viu, os de 1,30 m e viu os de 2,15 m. Não, ele está dizendo os poderosos e aqueles que não eram tão poderosos. Pessoas influentes e pessoas comuns, simples. Ele diz, eu via todos. E eles estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Irmão, isso aqui é uma descrição profética de algo que ainda vai acontecer. Você pode até ler esse texto e achar que isso aqui é distante demais, que é difícil demais de acreditar nisso. Mas eu quero lembrar de algo que o próprio apóstolo Pedro disse para Jesus, quando Jesus profetizou sobre a sua morte e ressurreição. Lembra que Pedro falou para ele? Eu li esse texto na semana passada. Jesus disse, olha, é necessário que o filho do homem morra, seja entregue aos mãos dos sacerdotes, sofra, morra e ressuscite ao terceiro dia. E aí Pedro, ao ouvir a descrição da profecia, ele pensou, não, isso é difícil demais. Isso não vai acontecer. Pedro diz para Jesus, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Talvez a gente leia esse texto de Apocalipse 20 e diga, não, isso de modo nenhum vai acontecer. Muitas pessoas leem Apocalipse 20 e vão dizer isso. Talvez seja o caso de alguém aqui. E penso exata a mesma coisa de Pedro. Não, isso não vai acontecer. Muitas pessoas estão pagando para ver. Estão partindo diariamente deste mundo, agarrado nas suas próprias convicções. Aquilo que Jesus disse para Pedro depois dele falar que não ia acontecer. Jesus disse para Pedro, você só considera as coisas dos homens e não consideram as coisas de Deus. Queridos, eu pessoalmente não quero correr esse risco. Se tem um livro que me diz algo assim, se tem um livro que foi escrito na história e que conta que um dia todos nós seremos julgados, eu quero saber se esse livro é digno de confiança. Semana eu vi um comentário de um comediante dizendo que a Bíblia era igual Harry Potter. Era a mesma coisa. Não tinha diferença. Era fantasia. Eu tenho dúvida se ele leu o Harry Potter, mas certamente ele não leu a Bíblia. A maior parte dos críticos nunca leram as Escrituras. Mas se tem um livro que me diz isso, que um dia todos, vivos ou mortos, serão julgados por um Deus que é santo, e que esse julgamento determina a minha eternidade, que é vida sem fim, eu preciso saber mais desse livro. Será que tem algo aqui nesse livro que o descredibilize? Existe algo aqui que há contradições, há coisas erradas? Será que... Eu aconselho todos vocês, vão atrás do que esse livro é. Porque se ele é digno de confiança, então nós temos que considerar atentamente o que é dito aqui. A Bíblia diz que há um juiz neste mundo.
E ele está pronto para condenar. E esse juiz não vai falhar. O profeta Naum, lá no capítulo 1, verso 3, não vou pedir para vocês abrir. Até porque ia ser difícil achar Naum, né? Nem sabia que existia esse profeta. Pois tem, Naum. No capítulo 1, verso 13, ele diz assim: o Senhor é tardio em irar-se. Ele é tardio. Ele não é como nós, que se ira facilmente. Muitas pessoas acham que o juízo não chega porque está demorando. Ah, não, mas até hoje eu estou vivendo assim, nunca deu nada. As pessoas começam a achar que não vai vir. Mas ele vai chegar. E o profeta diz assim: por mais que ele seja tardio em se irar, ele é grande em poder. E jamais inocenta o culpado. Jamais. Por isso que essa é a má notícia para nós. Essa é uma má notícia. Porque Jesus, como juiz de vivos e mortos, ele jamais vai passar alguém como inocente se for culpado. Nós seremos julgados de acordo com aquilo que nós realizamos, bom ou mal. Como se pesado em uma balança. Sabia disso? O problema é que nós nunca escaparemos da condenação. Nunca. As nossas obras, elas nunca foram e nunca serão suficientes para nos salvar. Nunca. Essa é a má notícia. Que nenhum de nós escapará. Nenhum. De acordo com as nossas obras, se colocado em uma balança, nós nunca escaparemos da condenação. Por quê? Porque esse juiz é justo. Ele não toma por inocente o culpado. Mas existe a boa notícia. A boa notícia é que este mesmo juiz, que jamais inocenta o culpado, ele pode ser para nós o nosso defensor. Esta é a segunda implicação da afirmação de Jesus é Senhor, porque ele também é Salvador. Olha o que diz o verso 43. Atos 10, verso 43. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Pedro aqui ele diz que toda a Escritura, e aqui ele está falando do Antigo Testamento, ele diz todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, aponta para a obra redentora, uma obra completa. Em Cristo nós temos a promessa de redenção, e é uma redenção total. A criação vai ser redimida, o mundo vai ser redimido. Um dia os crentes verão justiça e paz neste mundo. Inclusive parece que o povo judeu focou muito nisso, na redenção do reino, nas promessas de restauração. Parece que Jesus foi rejeitado muito por conta disso, porque eles tinham uma expectativa do Messias que seria um rei, um revolucionário que viria e restauraria. Que o Messias chegaria e faria um reino como era nos tempos de Davi e Salomão. E aí eles se cegaram nisso. De tal forma que eles nem quiseram ouvir o que Cristo ensinava. Eles nem quiseram ponderar sobre o que Cristo falava. Porque Jesus dizia no seu ensino, antes da redenção deste mundo material, eu preciso providenciar o caminho da redenção da alma. O discurso de Jesus não era fácil de se ouvir, palavras duras. Não era fácil ouvir dele que ele iria morrer. Não é fácil ouvir dele que teriam que beber o seu sangue, comer do seu corpo. Nada disso era fácil de se ouvir. Mas as obras deles, de Jesus, testificavam as suas palavras. Jesus disse que a sua missão principal na sua primeira vinda era a morte. Algo difícil de entender. Afinal, o Messias viria de acordo com as profecias e reinaria. Mas por mais difícil que fosse o discurso, as pessoas deveriam olhar para as obras, para os sinais que acompanhavam Jesus.
E ao olhar para aquilo que Jesus estava fazendo, eles poderiam ver, olha, o cego recuperou a visão. O mudo canta louvores. O paralítico salta de alegria. O evangelho está sendo pregado com uma autoridade nunca antes vista. Isso autentica. Eu posso não entender agora as palavras desse Jesus, mas olha o que ele faz. Somente alguém que vem de Deus pode fazer isso. Tem um episódio da vida de Jesus que os 3 evangelhos sinóticos narram, que fala sobre um jantar que Jesus participou na casa de Mateus, o apóstolo. Logo depois de ter chamado Mateus para ser seu discípulo, Jesus foi para a casa de Mateus e ali ele fez um banquete para Jesus e outras pessoas. Mateus, ele era um publicano, um odiado cobrador de impostos, desprezado. E ali haviam outras pessoas compartilhando a refeição. E ali no relato dos evangelhos, é dito que os religiosos do tempo de Jesus viram Jesus ali e imediatamente questionaram os discípulos de Jesus. Lá em Lucas 5, 30, 32, diz assim: os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Por que vocês se misturam com essas pessoas? E aí então, Jesus toma a palavra e fala o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Existe alguém justo na terra? Mas os fariseus e os escribas se achavam justos. Eles olhavam para si mesmos como justos. E eles olhavam para aquelas pessoas com Jesus como pecadores. E aí Jesus diz: eu não vim chamar vocês que se acham justos. Da mesma forma que uma pessoa que não acha que está doente, ela não procura um médico. Eu vim para aqueles que se reconhecem como pecadores. Os judeus achavam que bastava seguir a lei, bastava ser fiel à lei, e isso traria salvação. Eles olhavam para si mesmos como pessoas justas e nunca como pecadores. Na mente deles, pecadores são os gentios. Nós temos as leis, nós damos tudo nos mínimos detalhes. Nós damos o dízimo, a 10ª parte até do temperinho que eu planto na horta. Dá lá uma mudinha de hortelã, tira 10% ali e leva lá no templo. Olha como eu sou justo, como eu faço tudo certinho. Pedro vai outra vez contra tudo isso na sua pregação de Atos. As Escrituras colocam somente Jesus como Salvador. Somente Ele como aquele que justifica o ímpio. Somente Ele como verdadeiro Messias. Jesus cumpre os requisitos proféticos. E agora Pedro ele racha ainda mais com o judaísmo dos seus dias. Ele diz que o Messias veio para redimir. Ele veio para redimir. E não só o povo judeu, mas todos os povos. De todos os profetas dão testemunha dele. De que por meio do seu nome, todo o que nele crê. Todo o que nele crê. A salvação não ocorre por meio de ser do povo certo. A salvação não ocorre por meio de você observar a lei. Não ocorre porque você pratica certas regras ou rituais. Ninguém é salvo porque vem na igreja todo domingo. A salvação ocorre unicamente por meio da fé. Todo o que nele crê. Seja você judeu, como Pedro era, seja você um estrangeiro, como Cornélio era. Todos precisamos ser perdoados. Ninguém é bom o bastante. Ninguém. Não importa o que a pessoa pense. Não, mas eu acho que eu sou. A Bíblia diz que você não é. Aí você acredite em você ou na Bíblia. Fique à vontade para isso. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Só existe uma forma de sermos perdoados. Por meio das boas obras de outra pessoa. Que não nós. Por nós mesmos, nós não vamos escapar do juiz. Mas se nós crermos no juiz, ele nos perdoa. A salvação somente pela fé.
Os apóstolos defenderam isso com unhas e dentes. O apóstolo Paulo, o texto talvez mais conhecido sobre o assunto, ele diz de maneira enfática, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A fé é a única forma de recebermos perdão. A única forma. É o único requisito para o perdão de acordo com o Novo Testamento. É crer que Jesus pagou a minha dívida. É crer que a sua morte foi suficiente para me salvar da condenação que é certa. Eu preciso crer que Jesus é de fato o Filho de Deus, crer que ele morreu por mim, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Somente isso pode nos livrar da condenação. Somente pela fé. Somente pela fé. Não existe outro caminho. Podemos aqui salientar o que é esse crer. O que é crer? Crer aqui no texto de Atos, por exemplo, o verbo aqui está no tempo presente, ou seja, uma ação contínua. Fé é uma fé perseverante, uma fé que continua. Você precisa crer e continuar crendo até o fim. Você precisa crer hoje que Jesus é Senhor, juiz e Salvador e continuar crendo até o último dia. De que forma pode ser evidenciada essa fé? Por meio de uma vida de discipulado pessoal com Ele, o Senhor Jesus. Essa é a maior evidência. Se você tem um relacionamento com o Senhor, onde você aprende sobre Ele e busca viver de acordo com Ele, então você crê. Mas você precisa continuar esse discipulado até o fim, perseverante até o fim. Essas são as duas implicações. Duas implicações sobre o fato de que Jesus é Senhor. Se Ele é Senhor, então Ele é juiz. E se Ele é Senhor, Ele também é o Salvador deste mundo. E aqui, queridos, existem algumas aplicações práticas que eu gostaria de extrair do texto. São só duas. E aí depois vou tentar fazer algo diferente. Quero botar um vídeo aqui para vocês assistirem. Bem curtinho. Vídeo antigo, mais de 8 anos atrás. Uma qualidade ruim de imagem. Mas não tem problema, o que importa é o conteúdo. Duas lições que eu gostaria de extrair daqui desse texto. A primeira, a pregação de Pedro na casa de Cornélio, ela é um antídoto contra o orgulho. O antídoto contra o orgulho. A fé cristã, irmãos, é uma fé humilde. E aqui eu falo não humilde no sentido material, mas no sentido de entender que neste mundo nós somos todos iguais. Estamos todos unidos no mesmo problema. Um problema que precisa de solução. E este problema é o pecado. Todos somos pecadores e todos precisamos ser salvos. E a salvação, ela não é nos concedida por filiação. Ah, mas meu pai é pastor. Minhas filhas, não estão, nenhuma das duas está aqui para ouvir, né? Ah, mas a minha mãe, ela era devota. Ia na missa toda semana. Salvação não vem por afiliação, por descendência. Não vem por fazer parte de um grupo social ou étnico. Muito menos vem por mérito próprio. Ah, não, mas eu fiz o suficiente. Nós somos salvos individualmente mediante a fé. Salvação pela graça. Isso nos humilha. Saber que Deus fez tudo por nós. Saber que não há mérito nenhum em mim. Não tem nada que eu fiz para merecer ser salvo. Pelo contrário. Se você cantar aquela musiquinha famosa dos evangélicos, restitui, Senhor, me dá de volta o que é meu. Você está pedindo o inferno. Senhor, restitui, me dá de volta o que eu merecia. Ah, você quer? Não cantem isso, irmãos.
O Senhor não nos trata como nós merecemos. Isso é graça. Favor que nós não merecemos. O Senhor nos salva por graça. E isso nos humilha, porque tira de nós qualquer mérito. Nós então entendemos a nossa incapacidade. E aí, quando nós entendemos isso, nós somos levados a olhar para aqueles que se perdem, para aqueles que estão lá fora, no engano, de maneira muito diferente dos judeus olhando para o gentio. Porque nós vamos olhar para aqueles que estão perdidos e vamos ter compaixão. Porque um dia eu estava lá. Um dia eu fui daquele grupo lá também. Um dia eu fui enganado. Um dia eu estava lá na farra, na bebedeira. Mas o Senhor me resgatou. E eu não sei o motivo. Porque isso depende da soberana graça de Deus. Ele escolhe. Ele vai lá e alcança. Então, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado. Porque se dependesse de mim, eu estaria lá até hoje. No mundo. Perdido. Sem conhecê-lo. Então nós vamos olhar para eles e vamos clamar, Senhor, estende a tua graça para aqueles que estão lá. Alcança esse povo, alcança a minha família que não foi alcançada, alcança meu vizinho, alcança, Pai, como o Senhor um dia me alcançou. Faz a tua obra. Essa humildade nos traz compaixão e a compaixão nos leva a orar e clamar pelo que se perde. Em Cristo nós somos chamados a ser humildes, a termos compaixão, a jamais nutrir orgulho ou preconceito. Ó, o livro. Orgulho e preconceito. Segunda aplicação. O juízo vindouro, ele é real. E um dia acontecerá. A Bíblia é direta em afirmar isso. Haverá um dia de juízo. Todos nós vamos prestar contas da nossa vida em um tribunal divino. E aqui existe uma pequena diferença. Dois grupos diferentes. Há dois grupos nesse juízo. De um lado vai estar aqueles que serão julgados pelos seus atos praticados diante de um juiz que nunca tem por inocente o culpado. E eles estarão diante de um juiz que eles não creram. Estarão um juiz diante de um juiz que eles rejeitaram ao longo da sua vida. Nesse dia não vai ter ateu, irmãos. Não vai ter ateu nesse julgamento. Todos saberão da realidade de Cristo e da sua existência. Será terrível para aqueles que ouviram. Será terrível, irmãos. Muitas pessoas morreram sem ouvir falar de Jesus. E esse justo juiz, ele é justo nisso também. Cada um receberá a condenação de acordo com aquilo que recebeu. Mas haverá pessoas que ouviram. Por mais de uma vez. Que foram evangelizadas por anos. E rejeitaram. E permaneceram assim até o fim. E aí vão estar diante daquele que eles rejeitaram. Esse dia será terrível. Terrível. Mas do outro lado estarão aqueles que se uniram a esse juiz. E eles vão ter ali não um juiz condenador, mas um defensor. Eles não estarão diante de um juiz vingador, mas de um salvador. Essas pessoas estarão perfeitas, sem mácula, sem mancha, porque elas lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que foi sacrificado para providenciar o pagamento da dívida que o pecado trouxe a nós. Vislumbrando esse momento futuro, de que lado você estará quando isso acontecer? Como nós veremos esse juiz que irá nos julgar? Nós veremos ele como aquele que certamente vai nos condenar? Ou olharemos para ele como aquele que está ali para nos absolver e nos defender? Pense por um instante nisso. Vamos orar, e aí eu quero passar uma breve ilustração que mostra um pouquinho disso.
Oremos. Santo amado Pai, bondoso Deus, te agradecemos pela tua imensa graça, pela tua palavra que nos exorta, por podermos hoje aqui sermos claramente avisados sobre um futuro certo que está reservado a toda a humanidade, que está unida em um mesmo problema, mas que possui também uma boa notícia que nos livra da ira vindoura. Que possamos todos nós aqui, Senhor, crer em Ti. Que todos nós possamos depositar nossa confiança nesse justo juiz, que pode ser para nós também o nosso defensor, o nosso advogado. Basta crermos em Ti, Senhor. Então nos concede, Pai, essa capacidade, nos dá o Teu Santo Espírito para nos convencer dos nossos pecados e para podermos, de fato, descansar na Tua obra redentora. Eu peço, Senhor, alcança os nossos amigos, familiares, da mesma forma que o Senhor alcançou a nós que cremos. Nós desejamos, Senhor, o dia em que a justiça será consumada neste mundo. Mas nos ajuda a estar do lado certo. Nos abençoa, Senhor, guarda a nossa vida e nos faz ser perseverantes até o fim. É o nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém.